Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. A palavra de Deus nos diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos em Tua casa, podermos, Pai, depois de um dia de trabalho, nos reunir nesse lugar com o propósito de ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração e suprindo as nossas necessidades espirituais. Que a Tua palavra essa noite cumpra este propósito, de nos alimentar, de nos alicerçar, de aumentar a nossa fé, Pai. Que nós possamos receber isso da Tua palavra e que ela nos seja falada esta noite com poder, com graça, debaixo da unção do Teu Espírito, para que todos nós sejamos tocados por ela. E para isso eu preciso, Deus, para ser usado pelo Senhor, que a unção e o poder do Espírito Santo estejam sobre mim, para que a minha vida seja útil ao Senhor e eu possa pregar a Tua palavra a todos nós que estamos em Tua casa essa noite. E é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, eu tenho falado à igreja nas últimas mensagens a respeito de fé. Falamos isso até no domingo, nas duas mensagens, usando o texto do profeta Daniel. E nós sabemos a importância da fé, né? A Bíblia mesma fala, e eu repito muitas vezes este texto bíblico lá de Hebreus, em que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só por esse versículo a gente já percebe o quanto é importante ter fé, não é? O quanto a fé é vista por Deus como algo essencial. Nós sabemos também pela Bíblia que a nossa salvação é dada através da fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Então veja a essência da fé, como ela é importante. É a única coisa que realmente podemos apresentar a Deus para agradá-lo, e é a única coisa também pela qual podemos ser salvos dos nossos pecados. Então, só por estas constatações a gente percebe o quanto a fé é importante. Mas até as pessoas do mundo falam muitas vezes a respeito de fé, mas num outro sentido que não o sentido bíblico. Há muita gente no mundo que diz que ter fé em alguma coisa é importante. Você já ouviu pessoas falando assim? Ah, é bom ter alguma fé, é bom ter uma religião. Quantas vezes já ouvi gente falando isso, né?
Por quê? Porque é bom, você precisa acreditar, né? É bom para o seu psicológico, não é bom que você creia em alguma coisa, então é bom que você tenha fé em alguma coisa. Há benefícios, não é, no fato de ter fé. Até alguns médicos andaram estudando por aí e descobriram que pessoas que têm algum tipo de fé, algum tipo de religião, encaram melhor os problemas da vida, encaram melhor as adversidades. Então as pessoas falam comumente, né, que a fé é boa para o ser humano e que ela traz benefícios, não é? E os benefícios principais que a Bíblia fala, eu disse aqui para você ainda há pouco. É aquilo que nos faz agradar a Deus e é aquilo também que nos traz salvação. Mas, quando eu olho para a Bíblia, eu também vejo o apóstolo Tiago dizendo o seguinte: a fé sem obras é o quê, irmãos? Morta. Então, isso me faz pensar um pouco. Olha, existe então um tipo de fé que não produz coisa nenhuma. É morta. Morto produz alguma coisa? Não. Então, Tiago nos diz também, é Bíblia, é palavra de Deus, que há alguns tipos de fé que não dão em nada, que não produzem coisa nenhuma, que simplesmente é morta. E ele diz que a fé que não produz, que não realiza, que não faz obras, que não produz alguma coisa, é uma fé que apenas é professada, dita, falada, mas que na verdade está em si mesma morta. Então, olhando para a Bíblia, para a vida e para muitos exemplos que a gente pode dar e pensar, a gente vai perceber que existe fé que não vale a pena. Não é, irmãos? Existe fé que não faz diferença nenhuma na vida daquele que a possui. Fé que não tem qualidade, fé que não tem serventia, que pode ser até falada no mundo como alguma coisa que traz benefício, mas que na verdade, biblicamente, diante de Deus, não tem valor algum, não traz salvação, não agrada a Deus, embora a gente possa chamar de fé. Como disse Tiago, fé, mas que não gera, então ela é morta. Se ela é morta, ela não cumpre aqueles preposições que eu falei para você, de agradar a Deus, de salvar. Então é uma fé que não produz salvação, é uma fé que não produz relacionamento com Deus que o agrade. Então é uma fé morta. Embora eu possa chamar de fé, ela na verdade não serve para nada, ela não tem qualidade, ela não tem serventia. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, na sua segunda carta, que é o texto que a gente leu aqui, o apóstolo Paulo faz algumas considerações sobre a fé daquela igreja. E é importante a gente observar isso, porque a Bíblia, em vários lugares, menciona a fé, menciona pessoas que tiveram fé, e algumas, como diz Tiago, uma fé morta, que não lhes valeu de nada. Então, eu queria que nós hoje fizéssemos uma análise da nossa fé. Como anda a qualidade da nossa fé? Será que ela faz diferença? Primeiro, será que realmente ela salvou? Você é salvo? É uma pergunta. Segundo, essa fé realmente agrada a Deus, essa que nós temos e identificamos em nós? Ela tem qualidade, ela está viva ou ela está morta? A gente olha para a Bíblia e vê pessoas que tiveram fé e essa fé não foi para a salvação. Essa fé não agradou a Deus. Um grande exemplo que eu já preguei aqui algumas vezes é Simão o Mágico, né? Você vê lá no livro de Atos, a Bíblia citando que Simão, o Mágico, foi um homem que abraçou a fé. É esse o termo citado na Bíblia. Ele deu um abraço na fé. Já tentou dar um abraço na fé? É difícil, né? Porque a fé é meio gordinha, né? Você não consegue. Como é que se abraça a fé, não é? Mas a Bíblia diz que Simão o Mágico abraçou a fé. E ele começou a seguir os apóstolos, seguir os discípulos, começou a frequentar as reuniões. E o que adiantou na sua vida esta fé? Ela produziu salvação? Pelo que a Bíblia diz, não. Muito pelo contrário. Ela apressou a sua condenação. Simão o Mágico foi condenado pela fé que ele abraçou. Então é um grande exemplo de uma fé que não adiantou nada.
embora fosse fé. Porque a Bíblia diz que Simão abraçou a fé, mas não foi por ela transformado. Não foi fé para a salvação, não foi fé que agradava a Deus e nada produziu na sua vida a não ser condenação. Mas tem fé que vale a pena. E a igreja de Tessalônica é uma igreja em que Paulo escreveu 2 cartas e que ele mostra alguns elementos de uma fé que vale a pena, que tem qualidade e que vale a pena ser vivida e que produz esses princípios, salvação e agrado a Deus. Então é sobre isso que eu queria falar contigo essa noite, usando esse texto aqui como exemplo, para que a gente possa fazer um balanço, o balanço da nossa fé. Que tipo de fé nós temos? Porque eu acredito que todos que estão aqui, alguma fé têm. A fé fez você sair de casa e vir para a reunião da igreja. A fé faz você acompanhar as reuniões da igreja. Talvez você tenha abraçado a fé, como Simão o mágico também abraçou. E passou a fazer algumas coisas, passou a acompanhar os discípulos, passou a acompanhar os apóstolos. Então eu preciso olhar para dentro da minha fé e saber que fé eu tenho. Qual é a qualidade dela? Vale a pena ter essa fé? Ela vale alguma coisa? Ou ela é totalmente inútil e morta, como dizia o apóstolo Tiago, não é? Então, irmãos, a questão para nós é olhar para dentro de mim. Não é hora de olhar para o irmão, não é hora de pensar em alguém, mas é hora de pensar em mim. Como é que está a minha fé em Deus? Como é que está a qualidade da fé que eu digo que tenho, que eu professo, que eu falo sobre ela e que eu exerço quando vivo a vida cristã? O apóstolo Paulo, esse assunto é tão importante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, aí eu quero ler contigo um texto, lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, veja lá, 1 aos Tessalonicenses 3, 5. Ele diz assim: foi por isso que já, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado de quê, irmãos? Da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Quando ele escreve a primeira carta àquela igreja, ele diz para eles o seguinte: olha, eu mandei aí uma pessoa para ver como é que a igreja estava. Eu mandei um espião aí. Mais ou menos é isso que ele está dizendo. Eu mandei alguém aí para ver como estava a igreja. Porque eu estava preocupado com o estado da vossa fé. Irmãos, essa é uma coisa que realmente preocupa o pastor. Por quê? Nós pregamos a palavra, a igreja recebe a palavra de Deus, mas o que a gente faz com ela? Não é? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da pregação. Mas será que esta fé está sendo realmente produzida, está sendo vivida e mantida, guardada? Porque é interessante notar que o mesmo apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz que guardou a fé. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E aí ele prega a igreja em Tessalônica, ele funda esta igreja, a igreja é aberta por ele, mas algum tempo depois, ele preocupado com o estado da fé, ele pede que alguém vá lá e verifique, mandei indagar, mandei perguntar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Quem é o tentador? É o diabo, é Satanás, não é? Ele é o tentador. Então ele está também aí para trabalhar em cima da igreja, para de alguma forma tirar esta fé, porque se a fé é aquilo que agrada a Deus, Satanás quer agradar a Deus, irmãos? O que você acha? De jeito nenhum. E ele gosta de ver alguém agradando a Deus? Não. Então, se há alguma coisa que ele quer tirar de você, é a tua fé. Ele não quer tirar o teu dinheiro, ele não quer tirar a tua família. Isso aí são elementos que ele usa
para no final tirar a tua fé. O que ele deseja, o tentador, o que ele deseja de fato é tirar a fé. Porque se tirar a fé, você jamais agradará a Deus e se tornará parecido com ele, que não agrada a Deus de forma nenhuma, não é? Então o que ele quer é isso. E para isso ele usa das suas artimanhas. Para alguém que é apaixonado por dinheiro, ele tira o dinheiro. E aí, a fé balança. Não foi o que ele tentou com Jó? Ele olhou para Jó e ficou indignado com a vida de Jó e disse: esse cara aí te serve só porque está tudo bem na vida dele. Vamos tocar um pouquinho nele e ver se ele vai continuar com essa mesma fé, com essa mesma relação contigo, não é? Por quê? Qual o propósito do tentador? É o que Paulo diz aqui. Então ele tenta, de alguma forma, minar dentro de nós a fé. E Paulo manda indagar para saber, algum tempo depois, ele pregou, a igreja começou, a igreja foi uma bênção, mas será que essa bênção continua depois de algum tempo? Ele foi para outros lugares, foi abrir outras igrejas, então ele manda perguntar, como é que está a fé desse pessoal? De repente a igreja até ainda existe, mas como é que está a fé lá dentro? O fato da igreja existir não quer dizer muita coisa, o que se prega lá dentro? O que se pratica lá dentro? O que as pessoas creem lá dentro? Irmãos, existem igrejas hoje que eu não posso dizer que são igrejas cristãs, mas se chamam de igrejas cristãs. Mas o que as pessoas creem, o que elas fazem lá dentro, é completamente diferente do que eu creio, do que eu vivo. Então a pergunta de Paulo não é se a igreja existia, ele sabia que a igreja existia. Mas ele manda alguém lá perguntar como é que está a fé. Qual o estado da fé daquelas pessoas? Porque ele tinha receio de que as provas do tentador, as tentações do tentador, se tornassem contra aquela igreja de forma a anular a fé. E aí ele diz, se tornasse inútil o meu trabalho. O trabalho que eu tive para abrir essa igreja, o trabalho que eu tive para pregar o evangelho, de repente pode se tornar inútil, se a igreja simplesmente permitir que a fé perca a sua qualidade. Então Paulo indaga a respeito da qualidade da fé daquela igreja, porque ele sabe que o trabalho do tentador não cessa dia e noite, tentando minar a fé das pessoas, para que elas jamais possam agradar a Deus e também não serem salvas, não é? Satanás não quer que ninguém se salve. E Paulo continua dizendo ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, mais adiante um pouquinho, no verso 10, olha o que ele fala. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente. E fazer o quê? Reparar a deficiência da vossa fé. As deficiências da vossa fé. Olha o que Paulo queria. Ele mandou alguém indagar, mas ele diz, eu estou querendo ir aí. E eu estou orando dia e noite para que eu possa ir pessoalmente. Porque parece que as notícias não foram 100%. A pessoa que ele indagou deu a ele um relatório dizendo que, olha, a igreja está bem, mas olha, tem umas pessoas lá com uma fé meio esquisita, estão fazendo umas campanhas lá de copo d'água, estão passando uns sal grosso, uns sabonetes, uns óleos ungidos. Está meio esquisita essa igreja lá. Aí passa um relatório para Paulo e diz, eu estou orando dia e noite para que eu possa ir pessoalmente. E o que Paulo quer fazer lá? Reparar as deficiências da vossa fé. Irmão, se a fé vem pelo ouvir da pregação, o que pode reparar a fé? Paulo é um reparador de fé. Eu acredito que uma das funções do pastor também seja essa, ser um reparador de fé, não é? A gente trabalha com um instrumento, o martelo da pregação. Né? Para quê? Para reparar, para consertar. Consertar o que o diabo tenta estragar. Fazer a gente voltar para a palavra, para que a palavra produza a fé genuína. A fé vem pelo ouvir da pregação, a palavra genuína restaura a nossa fé. Porque no dia a dia, as propostas do tentador vão começar a fazer a gente acreditar em outras coisas, em outras bobagens. A fé vai sendo contaminada, embora ainda exista, mas está deficiente. E Paulo diz, eu estou querendo estar logo com vocês, eu estou orando dia e noite para estar aí. Porque era difícil fazer isso à distância.
Então ele diz, eu quero estar aí. Ele manda a carta. Na carta ele já corrige algumas coisas, mas eu quero estar aí para que eu possa reparar. Vocês estão precisando de um reparo na fé. Vamos ter que dar uma recalchutada na sua fé. E o que eu queria hoje, irmãos, é que a gente fizesse uma análise da nossa fé, da qualidade dela, para saber, será que estamos precisando de um reparo? Estamos precisando de uma lanternagem? A tua fé está meio amassada, está meio enferrujada, está meio contaminada com alguma coisa. Se é preciso um reparo, Deus está aqui para reparar a gente, irmãos. Mas eu preciso analisar isso com frieza, com sinceridade. Como está a qualidade da minha fé? E essa era a preocupação de Paulo, e Paulo estava ali orando dia e noite, querendo estar lá com eles, não é? E veja só o que Paulo também faz, ainda no capítulo 3 da primeira carta, versículo 12. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha a oração que Paulo está fazendo por essa igreja. Irmãos, hoje, o que as igrejas pedem que o pastor ore, né? Pastor, ora pelo meu carro novo, ora pelo meu emprego, ora, eu quero a mulher amada em 3 dias. Ora, pastor, porque eu estou precisando de um milagre. Veja a oração de Paulo por aquela igreja. Eu não sei se era que eles queriam, mas foi essa que ele fez. A oração de Paulo pela igreja não pede nada de material, não pede nada de coisas que as pessoas normalmente querem. Ele diz que o Senhor faça crescer e aumentar a sua conta bancária. Não, não é isso que ele falou, né? O que ele disse? Aumentar no amor, uns para com os outros. Eu quero que vocês se amem mais, porque essa é uma evidência de que a fé de vocês está valendo a pena, está com qualidade. Se eu digo que tenho fé em Deus que não vejo, a Bíblia questiona, como é que eu posso amar o irmão que eu vejo, e Deus eu digo que amo e eu não vejo? A Bíblia diz, é incoerente. Então, se vocês se amarem, isso quer dizer que a fé de vocês está valendo a pena, está com qualidade, está valendo a pena ser vivida. Então a oração dele é essa: com todos, para com todos, como também nós para convosco, que todos nós nos amemos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Paulo está dizendo, eu estou orando para que vocês sejam santos, não estou orando para que vocês tenham um carro novo, casa própria, não estou orando por isso. Estou orando para que vocês sejam santos. É isso que mostra que a fé tem obras. A fé está viva, não está morta, porque ela está gerando em vocês santidade, está gerando em vocês amor uns pelos outros dentro da igreja. Aí sim a fé está trabalhando, a fé está produzindo, não está morta. Ela está valendo a pena ser vivida. Está valendo a pena ir para a igreja, porque eu estou ficando mais santo, porque eu estou conseguindo amar pessoas que antes não conseguia. Está valendo a pena buscar a Deus. Mas hoje em dia, qual é o critério? Não está valendo a pena, porque Deus está me abençoando. Deus está me dando carro, está me aumentando a conta bancária. Tá... Daqui a pouco vão dizer, Deus está me dando várias mulheres. Não, está bom. Daqui a pouco vai estar assim, irmãos. Por que vale a pena? Porque você está ficando mais santo. Amém? Porque você está amando mais as pessoas. Aí a fé está viva, não está morta. Estas são as obras que Deus espera de nós. Consequências da nossa fé, produzidas na nossa vida e na vida da igreja. E aí, na segunda carta, que é o texto que nós lemos, as coisas já estão melhores em Tessalônica. As coisas já estão no ponto que Paulo deseja e já estão mostrando características de uma fé genuína, que é boa, que vale a pena e que está viva. Aí vamos ler na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 3, algumas características dessa fé
que vale a pena. Versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Por quê? Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha só o resultado da oração de Paulo lá atrás, da primeira carta. Agora ele diz assim, irmãos, olha, está uma bênção isso aí. Eu preciso agradecer a Deus por vocês, pela igreja, porque a fé de vocês está crescendo. Fé, irmãos, é uma coisa crescente na nossa vida. Não pode decrescer, nem pode estacionar. A cada dia que passa, você tem que crer mais em Deus. Amém? Mas acontece às vezes o contrário. As pessoas chegam para a igreja crendo, alegres, felizes, e o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, as desgraças vão aparecendo, e a gente vai diminuindo a fé em Deus. Começa a achar que Deus já não está agindo tanto, começa a achar que as coisas estão mais no plano natural e material, e a fé vai diminuindo. A nossa fé, para valer a pena, tem que ser igual a fé de Tessalônica. Tem que crescer dia a dia, aumentando, como Paulo diz aqui, e o fruto dessa fé é o vosso amor de uns para com os outros, que vai aumentando. Se aumenta a fé, aumenta junto o quê? O amor. Lembra do que ele falou na primeira carta? Se aumenta a fé, aumenta o amor. A oração dele: que o amor entre vocês aumente, que a santidade aumente. Aumentou a fé, aumentou o amor, aumentou a fé, aumenta a santidade. E Paulo agora já está vendo na igreja uma mudança. O estado da fé está melhor. Irmãos, como é que está a nossa fé? Vamos pensar nisso. Bota um termômetro nela aí. Ela está como? E a fé é o contrário. Quando você bota um termômetro, você fica preocupado com a febre, né? A fé é o contrário. Quanto mais quente, melhor. Amém? Quanto mais alta tiver a temperatura nesse termômetro aí, melhor. Como diz a Bíblia, o fervor tem que estar fervendo. Tem que estar de 100 graus para cima essa fé aí. Amém, irmão? Mas você tem que botar o termômetro. Você tem que ver como é que ela está. Se ela está doente, se ela está fria, você tem que dar uma aquecida nela, irmão. E essas coisas de Deus, na palavra, na comunhão, são essas coisas que aquecem a nossa fé. E a igreja em Tessalônica estava experimentando isso, não é? Veja só o versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Paulo elogia a igreja de Tessalônica no que se refere à sua fé, dizendo que ela está aumentando e, como consequência, o amor está aumentando, mas a tentação está aumentando também. Porque a perseguição à igreja estava também aumentando. O tentador, que era a preocupação de Paulo na primeira carta, continua trabalhando da mesma forma. E agora essa igreja está sendo perseguida por causa do Evangelho. Está sendo perseguida, irmãos estavam morrendo por causa do Evangelho. Mas Paulo diz, mesmo assim, a fé vai aumentando, o amor vai aumentando, e ele diz para a igreja, no versículo 4, a tal ponto que a gente tem se gloriado de vocês para outras igrejas. Paulo estava usando Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, como exemplo para as outras igrejas. Ele ia em outras igrejas pregar e dizia, olha, vocês têm que ver o que está acontecendo lá em Tessalônica. A igreja está debaixo de uma perseguição danada, mas os irmãos estão firmes, estão se amando cada vez mais, estão se santificando cada vez mais. As evidências da fé, amor, santidade. Mesmo com o tentador trabalhando, prendendo alguns, chicoteando outros, eles estão melhorando a cada dia. E Paulo diz, eu tenho me gloriado de vocês em outras igrejas. Tenho usado vocês como exemplo para outras igrejas. Mas vocês têm sofrido. E esse sofrimento é mais um atestado do que eu estou dizendo.
É o que Paulo fala para eles. O fato de vocês estarem sofrendo ainda confirma ainda mais o que eu estou dizendo. A qualidade da fé de vocês está realmente da maneira como estamos vendo. O sofrimento ainda comprova isso. Essa fé, irmãos, Paulo continua falando dela aos Tessalonicenses, mostrando as suas características, e fica isso como lição para a gente. Versículo 6, ele diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Paulo diz aqui que para essa igreja de fé, a esperança de alívio vem do Senhor. Ele diz: vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos, vocês estão sofrendo terrivelmente perseguição, mas a esperança está em Deus. Ele diz: Deus é o nosso vingador, Deus é a nossa justiça. E isso mostra que essa igreja tem realmente uma fé de qualidade. Porque além de comunhão e de santificação, sabe outra coisa que caracteriza uma fé verdadeira? É depositar em Deus toda a sua esperança. Ou seja, não faça justiça com as suas próprias mãos. Deus é a sua justiça. Deus é aquele que vinga você. Não se vingue. Deus é aquele que faz a justiça que você precisa. Mas a fé verdadeira faz eu esperar nisso. A falta de fé ou uma fé sem qualidade faz com que eu tome para mim a iniciativa de reagir, de vingar, de fazer e de acontecer. Paulo diz: não, deixa isso tudo com Deus, porque Ele tomará vingança contra todos que não obedecem ao Evangelho. Isso me mostra também que o Evangelho precisa ser obedecido. Então a fé é caracterizada por obediência. Queridos, é a grande ilusão da nossa vida a gente dizer que tem fé em Deus e não obedecer a sua palavra. É o grande engano que nós podemos praticar. Dizer: não, eu tenho fé em Deus, olha, eu tenho fé, mas não obedeço a Deus. Se você não obedece a Deus, como é que você pode dizer que tem fé nele? Se a fé vem da palavra e você não liga para ela, como é que você pode dizer que tem fé nele? Porque se você acreditar nele, você teria temor a ele para obedecê-lo. Então o Evangelho é para ser obedecido, porque a crença embute obediência. A gente fala: não, creia no Evangelho, sim, mas ao crer eu obedeço, eu me submeto a ele. Porque é a boa nova para a salvação e não a outra, é só ela. Então eu me submeto ao que diz o Evangelho. Então o Evangelho é para ser obedecido. Paulo continua dizendo no versículo 9 e 10: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja, ele diz que essa igreja de fé verdadeira é a igreja que vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não foi o que disse Jesus? Se você crer, é você que vai ver a glória de Deus. E Paulo está dizendo: olha, não se vinguem, não se preocupem com isso, porque estes que estão perseguindo vão sofrer eterna destruição, penalidade de eterna destruição, serão banidos, mas quando o Senhor vier para ser glorificado, são os seus santos que serão glorificados junto com eles. Com ele, ou seja, são vocês que desfrutarão da glória de Deus, porque vocês creram. Ele será admirado em todos os que acreditaram nele. Então Jesus virá para os que creram nele. Estes verão a glória de Deus. E a maior glória de Deus será a volta de Jesus, irmãos. Essa é a maior glória de Deus. Como diz a Bíblia, aqueles que presenciarem a volta de Jesus verão a maior glória de Deus, porque ele virá
no poder e na glória. Mas aqueles que creem são aqueles que verão. E é nestes que ele será glorificado. Então, outra característica da fé que vale a pena é essa que me faz esperar no Senhor. É essa que me faz confiar na sua volta. Esta é uma característica de uma fé genuína e de qualidade. No verso 11, Paulo continua dizendo: por isso também não cessamos de quê, irmãos? Orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Veja a oração de Paulo mais uma vez. Ele orou na primeira carta. Agora eles estão bem, melhoraram. Mas eu continuo orando. Amém, irmãos? Porque orar é sem cessar. A gente não ora até melhorar. A gente ora sempre. Amém? Você não ora até conseguir. Porque aí seria um negócio, né? A Bíblia diz para a gente orar sempre. Eu não oro até o objetivo ser alcançado, eu oro sempre. Até porque o tentador trabalha sempre. Ele não para de trabalhar. Paulo orou na primeira carta, mas na segunda carta ele diz: eu continuo orando, não cessamos de orar, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito e bondade de fé. Essa é a oração dos apóstolos pela igreja. Essa é a oração que nós temos que fazer pela igreja, para que a igreja não esmoreça, para que a fé da igreja não seja contaminada. Irmãos, hoje eu creio que o maior trabalho do pastor é não permitir que a fé da igreja seja contaminada. É reparar a fé dos irmãos a cada dia através da pregação. E olha, é uma competição desleal, porque você, quando é frequente, não são todos, me ouve aqui, ouve os pastores aqui, na quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, mas o tempo que você ouve outras bobagens lá fora é muito maior do que o tempo que você ouve pregação aqui. Então o trabalho é duro, irmãos, porque tudo que a gente ouve por aí quer minar a nossa fé, quer desacreditar o nosso Deus, quer desqualificar a nossa fé. O maior trabalho hoje do pastor, eu creio, é reparar a fé, é tentar consertar pela palavra o que o mundo ensina errado. E agora a gente tem dois trabalhos: além de consertar o que o mundo ensina errado, tem que consertar o que as igrejas ensinam errado. O maior problema hoje é um crente ligar a televisão, irmão. É uma coisa louca, porque você tem um monte de bobagem sendo ensinada por gente do mundo e um monte de bobagem sendo ensinada por igrejas na televisão. Então tem que consertar tudo. Tem que consertar o que o mundo diz e o que os pastores dizem. Olha que trabalhão, irmão. Pensa nisso. Tem misericórdia. É trabalho, irmão. Reparar. E ele diz que a gente tem que orar. Eu preciso orar mais por você. Mais pela sua vida. Mais pela qualidade da sua fé. Para que você se torne forte. Porque o que te fortalece é a fé. É a fé que te fortalece. É a fé que te torna imbatível. É a fé que te torna inabalável. É a fé que permite que você seja perseguido e continue crendo. É a fé que permite que tudo dê errado para você, mas você continue crendo. A falta de fé logo se mostra quando alguma coisa dá errado. Mas a fé verdadeira é aquela que permanece apesar de tudo poder dar errado. Mas eu continuo crendo que no final vai dar certo. Entendeu? Essa é a fé. Essa é a fé que Paulo orava por Tessalônica, por nós, pelas igrejas, e é por essa fé que nós hoje temos que orar. E ele termina no verso 12 dizendo: a fim de que, aí ele diz o motivo disso tudo, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja o que, irmãos? Glorificado em quem? Em vós, em vocês, em nós, na igreja, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu estou orando, tudo isso está acontecendo com uma finalidade apenas. A finalidade é essa, a glória de Deus. Porque quem é glorificado quando você tem fé é Deus. Por isso a Bíblia diz: sem fé é impossível agradá-lo. Porque quando você tem fé, você o glorifica.
Você crê nele apesar das circunstâncias, contra as circunstâncias, contra todo mundo, porque a maioria não crê. Os que creem são a minoria. Então, contra a maioria você crê, então você glorifica a Deus com a sua vida. Por isso que você pode fazer para agradá-lo, não é sacrifício, não é dar dinheiro, não é rasgar teu corpo, é crer nele, contra tudo e contra todos, contra a maré, crer nele, é isso que glorifica. Paulo diz, eu estou orando para que vocês creiam, e então o nome do nosso Senhor seja glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus. Era para isso a oração de Paulo. Como é que anda a nossa fé, irmãos? A gente tem glorificado a Deus com ela, a gente tem agradado a Deus com a nossa fé. Corrija a sua fé, corrija, policie a sua fé, ouça a palavra, veja se você não está sendo influenciado por crendice, por superstição, veja se isso não está enraizado na sua vida, corrija a sua fé. Confira a sua fé com as Escrituras Sagradas. Veja se ela está produzindo obras na sua vida. Veja se ela está te tornando uma pessoa melhor, mais amável, mais carinhosa, mais caridosa. Veja se ela está te tornando uma pessoa mais aberta para amar e ser amado. Porque isso são as obras da fé que Deus de antemão preparou para que a gente andasse nelas. Mas são a evidência da nossa fé. Amém? Deus te abençoe.